Boa noite. Primeiramente, queria dizer que é uma alegria estarmos aqui reunidos para falar da doutrina espírita e buscar orientação e direcionamento para as nossas vidas. Em especial nessa noite, o tema que nós pretendemos abordar, obsessão e transtornos mentais, eu gostaria de adiantar que é o tema mais complexo que nós vamos abordar nesse percurso de palestras aqui na Flórida. E nós vamos fazer uma abordagem, obviamente superficial, porque em uma hora não será possível nos determos em alguns detalhes e demais explicações a respeito da complexidade dessa interface entre os transtornos mentais e os processos obsessivos. Mas como o nosso objetivo é de trazer algumas reflexões significativas e de que vocês saiam daqui menos confusos, pelo menos, do que quando vocês chegaram, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para fazer perguntas ou qualquer questionamento, de levantar a mão e perguntar, mesmo no meio da minha fala. Nós íamos deixar 10 minutos de perguntas ao final, mas daí corre o risco de eu estar aqui à frente falando, e depois vocês fazem uma pergunta que eu falo, meu Deus do céu, não consegui explicar o início da coisa. E aí vocês saírem mais confusos do que vocês chegaram. Vocês têm o hábito de fazer pergunta? Faça assim ou assim? Não? Mas se você não estiver entendendo, você vai sair daqui confuso e falando mal de mim, ao invés de levantar a mão e fazer uma pergunta? Hã? Nós estamos entre irmãos. E eu queria que vocês se sentissem assim, de que ninguém está aqui para avaliar ninguém está aqui para julgar ninguém. Estamos todos nós em busca de um aprendizado. E temos muitas referências na doutrina espírita a respeito do tema, mas precisamos ainda refletir muito sobre estes conteúdos para que a gente possa começar a absorver um pouco da grandiosidade que é a proposta destes espíritos luminares. Nós vamos falar sobre obsessão e transtornos mentais na casa espírita por um único motivo, para que a gente possa um dia orientar as pessoas que venham a ter esse problema. Porque sabemos que nós espíritas não sofremos disso. Não temos problemas de ansiedade, ressentimentos, não temos risco de depressão, nunca fizemos uma crise de pânico, nada dessas coisas. Processos obsessivos também não, nós só apenas resolvemos o processo obsessivo dos outros. Então eu trouxe aqui um monte de orientações de como você ajudar uma pessoa nestas condições. Combinado assim? E aí quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês dizem assim, Marlon, eu tenho um amigo que... Daí você conta a história do seu amigo. Brincadeira, a gente não vai fazer perguntas de questões particulares, né, da vida de vocês, porque eu não vou responder pelo simples fato de que não tem como avaliar uma situação em específico, né? Mas nós vamos falar de uma generalidade, vamos falar de conceitos, e eu espero poder ajudá-los caso vocês tenham alguma dúvida. Então nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos trazer a definição e os sintomas dos processos obsessivos. Porque algo que muito me assusta é que, embora nós sejamos espíritas, nós não sabemos direito nem definir obsessão, muito menos a sintomática da obsessão, para que a gente possa com segurança avaliar e dizer, isso tem cara de obsessão e você deveria procurar um centro espírita. Mas em geral nós transitamos por dois extremos. Ou nós olhamos tudo como processos obsessivos e então o sujeito não consegue dormir à noite e ele tem um problema de insônia, a gente diz, isso aí é obsessão, você tem que fazer tratamento no centro espírita, e qualquer coisa as pessoas acham que é interferência espiritual, influência dos espíritos e processos obsessivos. E no outro extremo nós temos as pessoas que desconsideram a fenomenologia mediúnica ou obsessiva e restringem todo o comportamento humano a causas materiais, como se tudo fossem transtornos mentais.
E a nossa ideia, e por isso eu disse que é muito precário querer abordar esse tema em 1 hora, é de tentar perceber aonde estas coisas se encontram e tentar pensar como nós podemos nos posicionar em relação à generalidade dos transtornos mentais. É claro que nós temos muito pouco nesse sentido, porque nós poderíamos falar só de ansiedade e tentar relacionar sintomas da ansiedade com os processos obsessivos, só sobre depressão e relacionar os níveis de depressão com os processos obsessivos, somente as psicoses e esquizofrenias e relacionar com os processos obsessivos. E para cada um desses temas, se nós tivéssemos 3 horas, ou seja, num total de 10 horas, colocando 1 hora de introdução, vocês ainda teriam um monte de perguntas e nós ainda não teríamos segurança para abordar o tema. Que triste isso, né? A ideia não é de desanimar, de dizer, bom, então nem adiantava ter vindo para essa palestra, porque você já não vai entender nada, nem precisava ter vindo. Mas não, é para que a gente saia daqui refletindo. Eu fiz questão de trazer as referências com um certo cuidado, para lhes estimular a buscar essas obras, ler com mais detalhe, para que a gente consiga abrir as nossas reflexões e não fechar no sentido de ter certeza, porque todas as vezes que nós temos certeza, nós estamos correndo riscos. Manuel Flomeno de Miranda, dentro da doutrina espírita, é hoje o autor espiritual que psicografa pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Ele foi espírita enquanto estava encarnado, trabalhador na área da mediunidade, dos processos obsessivos, e até o momento ele é o autor que mais se dedicou a escrever livros sobre a interface entre os processos obsessivos e os transtornos mentais. Ele traz muitos casos de esquizofrenias que começaram com processos obsessivos, de esquizofrenias em si, traz estudos sobre a epilepsia, epilepsias de gênese espiritual e epilepsias físicas e a generalidade dos processos obsessivos. Então, para todos que têm interesse, vale muito a pena se debruçar sobre a obra de Manuel Flomeno de Miranda. Se não me falha a memória, os 2 primeiros livros que ele escreveu, e isso é lá para a década de 70, os 2 primeiros livros que ele escreveu, ele ainda traz uma grande introdução, fazendo uma classificação dos processos obsessivos, com maiores explicações que são importantíssimas de todos nós estudarmos, e obviamente em especial para as pessoas que fazem palestras, que coordenam grupos de estudos, que fazem atendimento nas reuniões mediúnicas e no diálogo fraterno na casa espírita. Primeiro então, eu quero trazer para vocês a definição de obsessão em Allan Kardec. E nós temos no livro A Gênese, que é um livro muito pouco estudado. Não leia ali porque eu estou falando. Olha aqui para mim. É falta de consideração isso. Vocês não vão prestar atenção no que eu estou falando. A Gênese é sem dúvida nenhuma das obras de Allan Kardec, das 5 obras, o livro menos estudado. Quantas pessoas aqui já leram A Gênese? Levanta o braço para eu dar uma olhada. Olha que pingo de pessoas, né? Muito poucas pessoas. E a gente tem um preconceito falando que a Gênese é um livro muito difícil por conta de alguns poucos capítulos destinados à uranografia, a falar da composição da Terra, do desenvolvimento do princípio espiritual e do princípio material. Nós acabamos desprezando uma obra fantástica. A Gênese fala de Deus de uma maneira que a Gênese, o livro, né? Allan Kardec fala de Deus de uma maneira que nós não temos outra abordagem nas 5 obras básicas. Um capítulo destinado a falar do bem e do mal, do instinto e da inteligência, os milagres de Jesus e a compreensão da doutrina espírita a respeito dos milagres de Jesus, e em especial o último capítulo, São Chegados os Tempos, que fala da transição planetária e de quais são as exigências e o processo de transformação. Tudo isso está lá na Gênese. Eu convenci vocês assim de pelo menos querer dar uma olhadinha? Chega em casa, baixa na internet, se você não tiver, a Federação Espírita Brasileira disponibiliza gratuitamente o livro A Gênese para que a gente possa estudar. E no capítulo que fala sobre os fluidos, então, capítulo 14, item 45, existe esse item obsessões e possessões.
Allan Kardec diz o seguinte, agora vamos ler juntos. Chama-se de obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O que quer dizer que muitos de nós podemos estar sob influências obsessivas sem termos condições de perceber, sem termos condições é uma frase errada, desculpa, sem percebermos que estamos sob essa influência. Temos condição quando nós estudamos e refletimos, mas passamos muitas vezes, essas influências passam imperceptíveis, até os estados graves de completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então aqui eu já posso adiantar para vocês, por exemplo, a confusão que nós fazemos com os estados de depressão grave. Nos estados de depressão grave, um dos principais sintomas é a sensação de que o sujeito não tem controle da sua própria vontade. Aqueles momentos onde as pessoas sabem que deveriam levantar para tomar um banho, escovar os dentes, mas não conseguem. A descrição mais chocante que eu tive de um paciente no hospital psiquiátrico, eu trabalhei 3 anos no hospital psiquiátrico, e a descrição mais chocante que eu tive de um caso de depressão foi de um paciente que dizia assim: imagina que você correu muitos e muitos quilômetros e depois que você não aguenta mais, você cai estafado, não tem forças para nada. E você olha lá à frente uma mesa com um copo de água. Você sabe que o copo de água é tudo que você precisava para restabelecer o equilíbrio do seu corpo. Você não tem dúvida disso, mas você não tem um pingo de forças para levantar e ir até o copo de água. E você deita e continua prostrado à beira da morte. Então nós estamos falando de um estado de grave perturbação física e mental, que pode ser confundida com um grave processo obsessivo. Nós dissemos que não existe a depressão profunda. Foi isso que eu falei, não existe depressão profunda. Faça assim com a cabeça, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não foi isso que eu falei. Não existe depressão profunda, não foi isso que nós falamos. Existe a depressão profunda, mas veja quão fácil é confundir um quadro de depressão profunda com um quadro de obsessão complexa. E talvez não, e certamente muitas pessoas que se encontram em hospitais psiquiátricos são espíritos, pessoas em processos obsessivos, em quadros mediúnicos de grande desequilíbrio e que estão a fazer uso dos medicamentos antidepressivos ou antipsicóticos sem uma resposta significativa e sem conseguir manter uma vida equilibrada, porque a nascente das suas problemáticas não é um transtorno mental, mas sim um processo obsessivo ou mediúnico. Da mesma maneira como há inúmeras pessoas que procuram a casa espírita, descrevendo uma sintomatologia mediúnica e dizendo eu sou médium ou eu estou num processo obsessivo e busco a terapêutica dos passes, a orientação das reuniões mediúnicas, quando em verdade vivem transtornos mentais. Olha que balaio de gato que nós estamos. Eu estou sentindo que o ambiente da casa espírita deu uma desequilibrada, assim. Vocês sentiram isso? Que perturbou, assim, agora, né? Eu não sei se a gente tenta, porque daí a gente vai indo até o charco, e daí eu deixei 3 slides bem bonitos, com flores, assim, umas coisas bonitas, para ver se dá uma melhorada. Ou se nós interrompemos agora e vamos direto para o passe. O que vocês acham? Tentamos um pouco mais? Então, primeiro, vamos buscar a sintomatologia da mediunidade, dos processos obsessivos. E aí eu falei da mediunidade só para lembrar que isso é um capítulo à parte,
porque a sintomatologia da mediunidade são outros elementos diferentes dos processos obsessivos e que também muito se confunde com os transtornos mentais, mas esse é um capítulo à parte, que daí, se com os transtornos mentais nós ficássemos 10 horas, quando nós estamos falando de mediunidade, nós ficaríamos 20 horas também sem chegar a conclusões significativas, tá? Uma coisa importante de nós pensarmos em relação aos sintomas de obsessão é que a melhor descrição sobre os sintomas de obsessão não está no livro dos médiuns, por um simples fator. No livro dos médiuns está a sintomatologia da obsessão para médiuns e não para o nosso cotidiano. Então, Allan Kardec não dedicou um tempo significativo a fazer a descrição dos sintomas obsessivos numa generalidade. O melhor texto no sentido de explicar toda a questão do processo obsessivo está na Gênese, que eu mostrei para vocês e trouxe apenas a definição que está no 2º parágrafo. Mas esse é um texto para que a gente leia e compreenda. Mas quando nós encontramos lá no livro dos médiuns a classificação obsessão simples, fascinação e subjugação, vocês já leram essa parte? Tem essa noção? Eu preciso que vocês façam assim ou façam assim para eu saber. Não, então tá. Então nem precisava ter falado. Mas então, obsessão simples, fascinação e subjugação, existe um livro de Joana de Ângeles, que eu já coloquei aqui para vocês a referência, Encontro com a Paz e a Saúde, e isso vocês encontram na Amazon e pode baixar, e é um preço até mais barato do que comprar o livro físico, e todos os livros da série psicológica, eles estão disponíveis pela internet. Ali nós temos a descrição clara de quais são os sintomas dos processos obsessivos, as problemáticas, explicando a problemática e o tratamento. E a gente não vai ter tempo de se deter nisso, mas eu trouxe aqui para vocês, em especial, a questão dos sintomas, tá? De todos os livros que eu já li, de Manuel Flamengo de Miranda, de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Allan Kardec, para mim, este livro é o que melhor traz a classificação dos 3 tipos de obsessão. Faça um esforço de não ficar pensando em alguém da sua família que não está aqui presente, tá? Combinado assim? Porque vocês vão lendo e vão pensando, nossa, isso aí eu acho que é bem o meu marido. Não, é você quem está aqui. Então esse conteúdo tem que servir apenas, unicamente para você, tá bom? A obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências, na atual ou em reencarnação anterior, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Então nós estamos falando de um espírito que pode estar consciente de que ele está nos influenciando negativamente, ou pode ser atraído pelo nosso psiquismo e nem ter consciência de que ele está nos prejudicando. Não tem uma intenção necessariamente de nos fazer mal, mas nos prejudica. E veja ali os sintomas: mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui em algum momento já sentimos isso. Não sentimos? E como então, Marlon, que eu vou conseguir distinguir se estas coisas que eu sinto, elas fazem parte de um processo obsessivo ou se elas são uma problemática minha? Como que eu vou ter essa certeza? Sabe qual é a resposta pior e que eu tenho certeza que vocês vão me odiar pelo que eu vou falar? Não dá para saber. Mas eu preciso começar a considerar que quando eu estou num estado de grande ansiedade,
ou quando eu vivo um mal-estar, somado a um estado de inquietação ou de melancolia, quando eu começo a fazer aquelas suspeitas de que o fulano quer me prejudicar, de que lá no centro o pessoal está contra mim, de que as pessoas isso ou aquilo, eu preciso cogitar que eu posso estar sob uma influência espiritual. Diga. Mas também quando você, por exemplo, está num momento em que... Eu estou falando, não é dos outros não, estou falando de mim mesmo. Ela está falando de uma prima dela, ela me diz aqui para quem não ouviu lá no fundo. Diga. Não. Então, se você está num processo de autoconhecimento, no sentido de saber os seus conflitos, tentar entender os seus momentos, o que está ocorrendo com você, você pode, no meu caso, às vezes eu tenho alguns momentos, digamos, de... Que vai sentir inquietação, que vai sentir mal-estar, melancolia. Isso seria, eu entendo como dentro de um processo de conhecimento mesmo. Mas interno. Esse é o detalhe. Veja, quando você diz isso é decorrente de um processo interno, você excluiu que possa existir um processo obsessivo. Não estou querendo excluir, não. Estou querendo entender se nesse aí também pode Exato. ter ou não. É isso que eu estou dizendo, que a gente sempre tem que cogitar que possa. Porque quando a gente está se descobrindo e começa a perceber quão orgulhoso, quão arrogante ou quão invejoso nós somos, meu Deus do céu, tem que ter um mal-estar. Ninguém vai ficar dizendo, nossa senhora, eu fiz uma visualização terapêutica e eu descobri que eu sou um invejoso daqueles. Isso foi maravilhoso, eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo bem. É claro que não, nós vamos viver este estado de melancolia, de inquietação, de mal-estar, dizendo Jesus Cristo, e eu achando que o problema eram os outros, e agora eu olho para dentro de mim e vejo que essa problemática é minha, por isso que eu tinha raiva desse tipo de pessoa, porque na verdade eu é que sou um invejoso de carteirinha. Este mal-estar que eu vivo, ele é consequente, ele é uma consequência do processo de autodescobrimento, mas eu preciso sempre cogitar que ali possa existir um processo obsessivo, porque quando, por exemplo, eu entro neste estado de inquietação, eu posso baixar a minha sintonia espiritual e disso os espíritos se aproveitarem para pegar uma brecha. E quando eu digo, gente do céu, e eu que estava lá dando de dedo no pessoal do centro espírita, agora estou enxergando que eu vivo essa problemática. E aí, de repente, aproxima-se de mim o meu obsessor, que fica esperando uma brecha e diz, Marlon, você é muito pior do que você estava imaginando. Eu digo, gente, eu sou muito pior do que eu estava imaginando. E aí isso é saudável, eu pensar que eu sou pior do que eu estava imaginando, porque nós somos espíritos inferiores no mundo de provas e expiações. E em nós predomina o mal, isso está posto em Allan Kardec, é algo indiscutível. Mas daí ele já aproveita esta pequena brecha e diz, tá vendo como não adianta você ficar fazendo palestra no centro espírita? E de repente, do meu processo de autodescobrimento, onde eu vivo uma inquietação por ter reconhecido que sou uma pessoa inferior àquela que eu imaginava, de repente ali eu já começo a colher nos meus pensamentos uma interferência negativa me dizendo para eu não trabalhar no centro espírita. E aí eu estava num processo de autodescobrimento e de repente já estou num processo obsessivo e nem percebi. E por isso eu então dizia para a gente não ter certeza e não excluir, porque se eu disser não, esse é o meu autodescobrimento, e não cogitar que eu preciso dos recursos terapêuticos da doutrina espírita para os processos obsessivos, de repente eu já estou entrando, ou melhor, já entrei, eu já estou me afundando com os dois pés nos processos obsessivos, já começo a me afastar, a me ajudar, eu já estou com aquela ideia fixa, e então a problemática já se instalou. Meu Deus do céu, é muito pior do que eu estava imaginando. Eu estou lendo algumas pessoas falando isso. Essa é a lógica, é muito pior do que nós estávamos imaginando. Porque nós vivemos na Terra como materialistas. Embora a gente tenha um discurso de doutrina espírita, a gente tenha um discurso de espiritualidade, nós não vivemos em nossos lares cogitando que os espíritos estão ali o tempo inteiro, porque senão nós cuidaríamos muito mais no momento de dormir
para que eu faça uma boa leitura, para que eu esteja em oração e sereno, tendo a certeza de que quando eu estou em serenidade, eu vou entrar em contato com os espíritos superiores, se der sorte ainda, né? Porque nem isso é garantido. Dependendo do tipo de vínculo que nós temos com os obsessores, você pode até serenar, mas tem um vínculo de culpa, de mal-estar, e aí a gente está ralado. Então eu jamais deitaria na minha cama, porque eu estou morto, cansado, não aguento mais o dia de hoje, e deitar e dormir. Porque ao adormecer nesse nível de estresse, ou de mau humor, ou de cansaço, a chance que eu tenho de adormecer e me envolver com espíritos inferiores é muito grande. E a gente acorda no outro dia dizendo, gente do céu, eu preciso trocar meu colchão, porque parece que eu levei uma surra. Mas você levou uma surra no plano espiritual, sim. E não adianta trocar o colchão, você precisa trocar o seu padrão vibratório. E se nós tivéssemos esse cuidado das interferências espirituais no nosso cotidiano, nós teríamos uma outra postura antes de entrarmos em casa. Porque se eu estiver todo sujo, qual é o comportamento que nós temos antes de entrar em casa? Nós tiramos o sapato, limpamos o pé, batemos a roupa. Se for impossível limpá-la, a gente já tira e coloca direto no tanque. E nós limpamos o nosso corpo para entrar na casa, porque temos o pensamento puramente materialista. Mas não paramos para pensar que talvez, quando eu venho estressado do meu trabalho e entro em casa, eu levo energias deletérias e, muito provável, espíritos inferiores para dentro do meu lar. Jamais faríamos uso dos alcoólicos, do sexo desequilibrado, de outros tipos de droga, sabendo que nós estamos interferindo na psicosfera e favorecendo essa conexão com os espíritos. Mas a gente não olha para isso. Se a gente estivesse vendo os espíritos o tempo inteiro, talvez a gente se atentasse para isso. Mas Deus é tão bom, que não permite a gente ver os espíritos o tempo inteiro, porque senão antes de mudarmos, nós estaríamos no hospital psiquiátrico, como várias outras pessoas que, não aprendendo a lidar com a mediunidade, acabam sendo internados ou vivendo à custa de psicotrópicos muito fortes, né? Gente, isso é só o primeiro slide, tá faltando 25 minutos para terminar a palestra, eu estou preocupado. E essa não dá para terminar no meio do caminho, né? Porque daí vai terminar sem as nossas flores lá do final, vocês vão sair perturbados. Mas então, vamos olhar melhor para a obsessão simples. Talvez a gente então nem passe pela fascinação e pela subjugação. Se vocês quiserem, vocês vão ler lá no Encontro com a Paz e a Saúde. Vamos ficar com a obsessão simples, que é o que mais está presente no nosso cotidiano. Pode ser? Pode ser. Instala-se suavemente. Olha que coisa. Instala-se suavemente quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação. Então, é aquele momento onde eu digo, gente do céu, meu casamento tá muito bom mesmo, né? Não, tá bom sim, né? Tá bom sim, acho que a gente tá indo. Mas aí tem horas que eu penso que não tá muito bom, nem sei dizer por que não tá muito bom, mas acho que não tá muito bom, que eu... Não, tá bom sim, né? E aí vai, de repente eu já penso, olha, eu acho que já tá meio ruim esse casamento, talvez eu devesse de começar a buscar alguma coisa diferente, né, pra dar uma animada. Daí eu lembro lá do meu amigo do trabalho, da minha amiga do trabalho, que talvez possa ser uma experiência um pouco mais animada. Eu olho em casa, daí eu olho pro meu esposo, pra minha esposa, daí eu penso, e daí eu digo, ai, que bobeira isso, e de repente aquele pensamento vem de volta. E aí no outro dia a gente desfaz e de repente ele vem de volta. Nós estamos observando aí um pensamento intrusivo que persiste na tentativa de fixação. Esse é um detalhe muito importante para que a gente perceba a interferência obsessiva, porque parece uma outra pessoa falando dentro de nós mesmos. Porque é uma outra pessoa, mas nós não estamos ouvindo com este ouvido. Então eu digo, gente, eu trabalho lá no centro espírita também, eu acho que não é muito importante o que eu estou fazendo, eu não vou lá dar parte, porque se eu for ou não for, também não vai fazer diferença. Aí no momento que eu faço oração, que eu faço evangelho no lar, eu me sinto tão bem, digo, não, eu vou para o centro, né? E aí quando eu estou perto de me arrumar, eu digo, mas também... acho que nem precisava ir, né? Porque daí eu vou encontrar lá com aquele pessoal que eu também não gosto muito. E acho que não vai fazer diferença. Tipo, não, mas eu vou. Daí nesse dia eu vou.
Mas daí nesse dia que eu vou, eu encontrei justamente na recepção aquele papo justo do pessoal que eu já não vou muito com a cara, digo, eu nem devia ter vindo. Aí eu saio do centro espírita muito feliz, eu saio satisfeito e realizado. Mas depois quando eu tô em casa, aí meu marido diz, nossa, eu acho que você nem devia de ir hoje no centro espírita. Eu digo, você sabe que eu estava pensando que eu não devia de ir, porque o obsessor também pega o marido, pega o filho, pega todo mundo que estava. Você sabe que eu também estava pensando em não ir? Por que você estava pensando em ir? Eu estava pensando que eu acho que eu nem gosto muito do pessoal lá do centro espírita. Eu também não gosto muito. E quando eu vejo aquele pensamento que eu fiquei batendo na ida e volta durante a semana inteira, de repente, meia hora antes de vir para o centro espírita, ele me pega. Eu já estava até arrumado e digo, quer saber? Eu acho que eu não vou, tenho tanta coisa para fazer do trabalho, eu não vou hoje no centro. Isso é um pensamento intrusivo, persistente, tentando se fixar até o momento que ele se fixa dentro de nós. Você está pensando nos vários temas que você fica se debatendo, assim? Se vai ou não vai, né? Confunde-se, olha que coisa triste, confunde-se com os próprios conflitos do paciente que ressumam do inconsciente atual, gerando inquietações. Então, se eu tenho problema na área da sexualidade, o meu obsessor, que vai ser muito esperto, ele vai me estimular na área da sexualidade. Eu brinco que, como uma pessoa arrogante, um obsessor nunca vai conseguir dizer para mim, Marlon, não vá para o centro espírita porque você não é importante, porque eu acho que eu sou o mais importante daquele centro espírita. Então ele vai conseguir me perturbar dizendo, Marlon, sem você o centro espírita não existe. Você é o mais importante, você é maravilhoso, você tem o direito de destratar aquelas pessoas, porque sem você aquele centro espírita não existe. As pessoas deviam de fazer saudação quando você chega. Nossa, mas essa ideia eu acho que eu gostei, porque eu acho realmente que as pessoas deviam fazer saudação. Porque se vier dizendo que eu não sou importante, não faz o menor sentido, porque eu me acho muito mais importante do que eu deveria. Então os obsessores vão me pegar por este sentimento de grande importância. Mas para aquele que traz um conflito com a sua inferioridade, com a sua baixa autoestima, eles não vão dizer, você é muito importante, tentar fascinar o sujeito, porque não vai ecoar dentro dele, porque se confunde com os conflitos do próprio paciente. Então nós temos os nossos conflitos, e olha que danação, porque muitas vezes nem nós estamos conscientes de quais são os nossos conflitos, mas os espíritos estão. Eles sabem quais são as nossas nascentes, as nossas fragilidades, e nos estimulam justamente naquelas feridas que nós não temos consciência, e tomamos como nossos próprios conflitos, e de repente aquilo já está instalado, interferindo nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e nem percebemos que estas escolhas não foram nossas próprias. Isso tudo já estava posto por Allan Kardec quando ele pergunta aos espíritos. Os espíritos influenciam em nossa vida? E qual é a resposta que os espíritos dão? Muito mais do que imagineis. Por vezes, são eles que vos governam. E aí quando nós olhamos estas questões, fica mais claro a gente entender a profundidade da resposta que eles dão a Allan Kardec. À medida que as ideias esdrúxulas algumas passam a habitar a casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Então a coisa começa suave, leve, e de repente estas coisas vão se transformando em certezas dentro de nós. E nós temos a certeza de que o fulano nos odeia. E nós não vamos mais olhar para a cara do fulano, e aonde ele estiver nós não vamos. E quando nós estamos no centro espírita, todas as decisões que precisar tomar que fulano falar, a gente fala B, e aí nós vamos conflitando, ou no trabalho nós vamos criando rixas, e nem percebemos que estas coisas começaram de maneira suave ou sutil, até que foram se instalando e persistindo como monólogos na nossa própria cabeça, eu alimentando aquilo, e de repente isso desorganiza o meu comportamento, a minha forma de pensar e de agir, e então nós temos um processo obsessivo instalado. Grave a situação, não é? A fascinação é esse exemplo que eu dei para vocês do sujeito que se acha demais. O problema da fascinação é que o indivíduo
o indivíduo que padece torna-se arrogante, vaidoso das conquistas que pensa haver adquirido, evitando os diálogos esclarecedores, então a pessoa se afasta de quem possa lhe ajudar, cada vez mais, pela insidiosa influência espiritual que o deseja afastar da questão saudável. Há algumas manias que o fanatismo instala na mente da vítima, como sejam mudanças abruptas na forma de alimentação, nas abstinências que se impõem, no exagero da fé religiosa ou de qualquer ideal esposado, no comportamento que se aliena. Vocês veem que detalhes claros para que a gente fique atento ao nosso cotidiano? Eu acho que isso tem que escrever na parede de casa, assim, porque na hora que eu vier com uma dieta louca, que vai ser a dieta da transcendência, porque agora eu vou me transformar em espírito puro nessa encarnação, esse sujeito está fascinado. E, gente, isso não é raro de acontecer. E isso é uma das maiores brechas que interferem nas casas espíritas. Quando surge aquele médium que acha que ele é melhor do que todo mundo, que o atendimento fraterno que ele faz é o salvador, que ele é o imprescindível na tarefa mediúnica, que ele é que dá a sustentação e o equilíbrio para casa. Isso, muito provavelmente, estamos falando de pessoas fascinadas, porque os espíritos pegam no nosso orgulho e fazem-nos enxergar num grau de importância que não nos compete. Agora eu vou dar uma dica bem importante para você. Se você pensou em alguém para esta situação, é possível que você esteja num processo de vacinação. Porque você está querendo culpar alguém, então se você está dizendo que ele está errado é porque você acha que você está certo, então é provável que você esteja no processo de vacinação. O sujeito fascinado, ele nunca vai reconhecer que ele está num processo obsessivo, porque ele acredita que ele está certo, que o jeito dele de pensar é o adequado e é o melhor, e ele vai se afastar das pessoas que possam lhe auxiliar. Então, quando nós falamos dos processos de fascinação, nós estamos falando de situações graves e de difícil tratamento. No livro Aconteceu na Casa Espírita, uma das estratégias que os espíritos se utilizaram para prejudicar um trabalho na casa espírita era de proporcionar tratamento para uma pessoa que dava passes. Então imagina o grau de interferência dos espíritos obsessores. A mulher dava passes e os espíritos inferiores faziam os tratamentos nas pessoas que recebiam o passe dela, para que eles começassem a dizer: meu Deus do céu, eu quero tomar passe com a fulana, porque o passe dela que é bom, o passe dela que é forte, e por aí conseguissem desviá-las através da questão da vaidade e do orgulho. Porque ali nós fazemos parte de uma equipe. Não existe o Marlon que dá passe forte ou o outro que dá passe fraco. Pelo amor de Deus, vai estudar André Luiz, vai ler Manuel Flamengo de Miranda. Você precisa estudar então a doutrina espírita. Mas no dia que eu acho que o meu passe é o mais forte, que é o mais importante, que o meu atendimento fraterno é o melhor, eu já estou com um passo, com um pé nos processos de fascinação. Ruim, né? E a subjugação é caso grave, eu já falei para vocês dos processos de obsessão, de depressão também, que se confundem muito, né? Então olha aqui que interessante. Manuel Flamengo de Miranda, no livro Reencontros com a Vida, ele é um livro de capítulos diferentes, falando sobre loucura, sobre suicídio, os diferentes transtornos mentais e processos obsessivos. É um livro muito bom para essa problemática. Ele fala das toxicomanias, de alcoolismo, e ele diz: esse distúrbio, o da obsessão, difere bastante daqueles de natureza orgânica que produzem a loucura. Então ele está dizendo, existe obsessão e existe aquilo que nós chamamos de loucura ou psicoses. Em todos os casos, porém, encontram-se espíritos enfermos, aqueles que estão reencarnados, endividados perante a lei cósmica em processo de grave provação, de provações dolorosas ou expiações educativas. Tanto no processo obsessivo quanto no transtorno mental, o espírito está endividado moralmente. E por isso a terapêutica é muito parecida de uma para outra, porque nós estamos falando dos espíritos, que somos nós, comprometidos com a lei divina. Vou pular isso aqui para a gente avançar aqui. A Allan Kardec, veja que nós estamos falando de 1868. Não existia psicanálise como hoje nós compreendemos, não existia psiquiatria como hoje nós a compreendemos, a psicologia, nada disso. E ele já falava de que existem processos obsessivos
que podem gerar transtornos mentais. Entendeu? Vamos ver. Quando é mau o espírito possessor, falo por maldade para com este, o obsediado, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. Então, a gente olha, o médico dá um diagnóstico de loucura, uma psicopatologia, é um diagnóstico e atende aos critérios de uma psicose, de uma depressão grave, mas a causa está em processos obsessivos. Mas todos os transtornos mentais têm como causa os processos obsessivos? Não. Faça assim com a cabeça, pelo amor de Deus. Não. Manuel Flamengo de Miranda também reforça essa tese. Quando as obsessões se fazem prolongadas e o paciente não se dispõe à recuperação ou não a consegue, a incidência continuada dos fluidos deletérios sobre os neurônios cerebrais termina por produzir afecções e distúrbios de grave porte que se tornam irrecuperáveis. Então começa com a influência obsessiva, mas por estes fluidos deletérios, isso gera prejuízo no funcionamento do cérebro. Então nós temos pessoas com processos obsessivos, com casos de mediunidade desequilibrada, que porque não são atendidos, não recebem orientação a tempo, esta insistência dos fluidos deletérios se instala. E o diagnóstico mais comum que hoje nós temos, confundindo estes processos obsessivos e a sintomatologia mediúnica, se chama transtorno afetivo bipolar. Nós temos muitas pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar que são médiums em desequilíbrio, mas temos muitas pessoas com transtorno bipolar que ele está consolidado, mas a causa está no processo obsessivo. E aí, essa frase é muito importante para que a gente pense a responsabilidade do centro espírita. Porque não vai ser na igreja evangélica, na igreja católica, nem no hospital psiquiátrico que vão lhe orientar a respeito dos processos mediúnicos e obsessivos e fazer esse tratamento. Então nós temos uma parcela de responsabilidade muito grande de divulgar, de orientar e de auxiliar essas pessoas. Porque quando eu penso no meu filho, eu gostaria de que existissem centros espíritas muito organizados para que, caso ele tivesse essa problemática, alguém pudesse auxiliá-lo. Mas por que quando se fala do filho dos outros, a gente não está nem aí? Quando eu penso no meu marido, na minha esposa ou no meu pai, eu queria que as pessoas se esforçassem, estudassem, se dedicassem, compreendessem para poder lhe oferecer um bom atendimento. E por que quando é o pai ou filho de outras pessoas, nós nos mantemos indiferentes? Todos nós que somos espíritas deveríamos assumir o compromisso de estudarmos mais, de compreendermos melhor esses sintomas para sermos agente de prevenção no nosso ambiente de trabalho, com os amigos, com os familiares, aonde quer que a gente se encontre. Não para ficar falando besteira e reduzir tudo aos fenômenos mediúnicos, mas para oferecer literatura, para estimular reflexões, para passar com segurança algumas alternativas de tratamento, porque estes sujeitos, quando não são atendidos a tempo, eles vão instalar-se em transtornos mentais, e depois que o transtorno mental está instalado, para muitos deles, eles vão fazer uso de medicação para o resto da vida. Mas se tivesse sido ajudado a tempo, teria se livrado dessa situação grave. Vocês acham que eu peguei pesado com vocês? Não. Então eu vou falar um pouco mais, porque era para pegar pesado. É muito grave, se coloque no lugar dos outros. Desse modo, a obsessão pode conduzir à loucura. Essa frase é bem importante, veja lá. Deste modo, a obsessão pode conduzir à loucura. E esta, por sua vez, será ampliada por influências espirituais perniciosas,
que são realizadas pelos adversários do enfermo, que se utilizam da sua incapacidade de autodefesa para os esforços infelizes. Então uma coisa vai intensificando a outra e tudo vai se perdendo. A obsessão ainda gerando transtorno mental está em Joana de Anjos, mas a gente vai pular essa parte porque vocês já entenderam. E aí vamos para Bezerra de Menezes, no livro de Ivone Pereira. Ivone Pereira também traz muito material sobre obsessão, sobre suicídio, sobre loucura. Mas do que eu li de Ivone Pereira, nós temos menos excertos de orientações dos espíritos superiores, como a gente tem na obra de Manuel Flamengo de Miranda. Em Ivone Pereira a gente tem mais as descrições. E Manuel Flamengo de Miranda tem as descrições e ele está fazendo um monte de perguntas e os espíritos superiores estão orientando. Eu acho bastante didático. E olha aqui Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Bezerra de Menezes falando: mas nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito inclusive e acima de tudo a mente, são potenciais inimagináveis para os homens. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos. Seu aspecto será de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda que vinculou sua personalidade humana. Olha que interessante. Nós estávamos falando de processos obsessivos que têm a cara de um transtorno mental, e agora nós estamos falando de um transtorno mental que tem a cara de um processo obsessivo. Então ele diz: o seu aspecto será de um obsidiado. A gente fecha um diagnóstico para dizer isso é processo obsessivo, porém ele é obsidiado apenas pela sua memória profunda. Os seus conflitos, as suas culpas, ocupam o lugar de um obsessor, mas isso é o processo de auto-obsessão, e nós diríamos que todos os transtornos mentais são, no fundo, o que a gente chama na doutrina espírita de auto-obsessão. E aí nós vemos que existem muitos transtornos mentais com cara de obsessão e muitos processos obsessivos com cara de transtornos mentais, o que nos dá segurança para dizer: nunca nós poderemos definir é transtorno mental ou é obsessão. Até porque o que nós começamos a compreender é que na maioria dos casos estas coisas coabitam. E quando nós dizemos que elas coabitam, é para concluirmos que na grande maioria dos casos os tratamentos devem acontecer de maneira concomitante. Eu devo buscar o recurso da psiquiatria, da psicologia, da medicina em geral e os recursos da espiritualidade. As pessoas que procuram a casa espírita devem ser orientadas, mesmo que com um diagnóstico de obsessão, mesmo que eu esteja vendo o espírito grudado nela do lado, devem ser orientados a procurar o acompanhamento médico, até porque em muitos processos obsessivos a medicação pode interromper a comunicação com o espírito obsessor, porque a medicação atua no nível cerebral e os espíritos interferem por esse nível cerebral. Então, mesmo sendo um processo obsessivo, nós devemos recomendar o acompanhamento médico, e para todas as pessoas que fazem o tratamento médico por ter a alma perturbada e isso abrir brecha para a interferência espiritual, deveriam procurar o tratamento espiritual. Veja que essas coisas deveriam caminhar juntas, né? E quão ainda separadas estão na nossa sociedade. Mas eu acredito num dia em que os centros espíritas farão um trabalho tão significativo que o dia que o paciente chegar para o seu psiquiatra e disser do seu comportamento, da sua melhora, o psiquiatra começar a tirar a medicação e ele manter-se bem ao longo da vida, e ele perguntar: mas o que você fez? Ele disser: eu fui orientado no centro espírita, comecei a estudar, a trabalhar, comecei a me reequilibrar e hoje eu estou bem.
este procedimento fará com que aquele médico comece a repensar a sua postura materialista. E depois de muitos pacientes com a mesma sintomatologia tomarem o mesmo caminho por conta das influências dos centros espíritas, nós poderemos ouvir como um dia nós ouvimos um paciente chegando para o médico que disse para o paciente: olha, você procure lá o centro espírita. Eu não sei direito o que eles fazem, mas para a tua situação, todo mundo que eu vi aqui teve uma boa melhora no tal do centro espírita. E a pessoa chega no centro espírita dizendo: eu vim porque foi o meu médico que recomendou. Mas você é espírita? Não, não sou. A sua família é espírita? Não, não é. E por que o médico recomendou? Ele é espírita? Ele também não é. Mas ele disse que eu deveria vir porque outras pessoas vieram e tiveram uma melhora. Eu acredito no dia em que os centros espíritas conseguirão trabalhar de maneira harmônica, não por conta da religião espírita que se impõe à medicina, mas por conta do conhecimento da influência dos espíritos na nossa vida, da fenomenologia mediúnica que não escolhe classe, raça e muito menos religião, e está presente entre evangélicos, católicos ou espíritas ou qualquer outra denominação religiosa, incluindo os ateus. E por isso este conhecimento tem que ser um consenso para todos nós. Nós temos obras extraordinárias, com uma clareza doutrinária que não exige faculdade ou pós-graduação, apenas o empenho da leitura repetida, das anotações, do diálogo em grupo ou do compartilhamento com os colegas, para que a gente vá assimilando este conhecimento e possa, de verdade, construir uma sociedade melhor. Não através de grandes trabalhos, de grandes revoluções, mas através do cotidiano, do diálogo um a um, do esclarecimento que um dia se faz aqui, que o outro dia se faz acolá, para que um dia nós vejamos a nossa sociedade transformada. Faz sentido isso para vocês? Marlon, diga. Na convivência com a pessoa com transtorno bipolar, como na convivência diária nós podemos auxiliar? Ela pergunta, não sei se vocês ouviram lá do fundo, na convivência com uma pessoa com um transtorno bipolar, como nós podemos auxiliar? Eu vou então responder sem usar o resto dos slides que eu tenho aqui, porque senão não vai dar tempo por conta do nosso horário. Mas nós podemos compreender que toda pessoa com transtorno mental é um espírito comprometido com a lei divina, que crava no seu corpo físico os equívocos cometidos de encarnações passadas. E isso faz com que se materialize os transtornos e que ficam de alguma maneira impregnados no cérebro. Isso é o que caracteriza um transtorno mental. Processo depressivo, transtorno bipolar, uma esquizofrenia ou outros casos. Quando nós estamos falando de uma alma comprometida com a lei, este compromisso não foi com as plantinhas, nem com as gazelinhas, em geral foi com outras pessoas. E são estas pessoas que o sujeito prejudicou em outras encarnações, que hoje tentarão cobrar de fazendo justiça com as próprias mãos, e aí nós teremos o transtorno mental e os processos obsessivos. Então, independente de falarmos de transtorno mental gerado pelo processo obsessivo ou do transtorno mental em si, nós estamos falando da alma que está comprometida com a lei e que precisa vivenciar o processo de reeducação moral, que se dá através da religião, sem dúvida nenhuma, mas que também se dá no cotidiano, porque a oração não é algo restrito às religiões. A afetividade, o perdão, não é algo restrito a uma denominação religiosa. Tratar as pessoas bem, fazer o bem ou a caridade, aprender a meditar não é algo específico de nenhuma denominação religiosa. Nós saímos deste campo do centro espírita porque não precisamos necessariamente levar a doutrina espírita para o cotidiano, para as nossas relações, para o diálogo que se dá com os nossos filhos desde quando eles são muito pequenos, com os nossos esposos ou esposas, com as pessoas que fazem parte do nosso convívio.
Mas pensa comigo, a grande maioria dos nossos diálogos, eles são diálogos inócuos. A gente fala sobre a vida dos outros, a gente fala sobre o jornal. Se acontece uma tragédia hoje, em qualquer outro país, matando mais de 50 pessoas, no outro dia todos nós comentamos. Nós comentamos sobre a vida do vizinho, nós falamos dos problemas do centro espírita, mas muito poucas vezes nós temos diálogos profundos e verdadeiros com as pessoas que estão à nossa volta. A gente cumprimenta dizendo, oi, tudo bem? Mas a gente não quer saber se está tudo bem. Porque se a pessoa disser, não está tudo bem, a gente para e fala, ai meu Deus do céu, o que eu vou dizer? Mas a outra pessoa, ela não vai responder, não está tudo bem. Porque ela sabe que você não perguntou preocupado em como ela está. E então ela vai responder com uma outra pergunta, tudo bem você? E ninguém responde porque ninguém está interessado em como os outros estão. Então como que nós podemos contribuir para a vida uns dos outros? Há pessoas à nossa volta com ideação suicida e nós não fazemos a menor ideia. E depois que a pessoa se mata, a gente diz, meu Deus do céu, mas ele tinha uma vida como todo mundo, estava sempre sorrindo, e o problema não é dele, o problema é nosso, porque conseguimos nos manter ao longo de muito tempo do lado de pessoas com problemas graves e não compartilhamos dessas experiências, assim como não falamos dos nossos sentimentos. Então eu deixo aqui para vocês o convite a uma vivência mais profunda do cotidiano. Nós somos espíritos reencarnados. Não estamos aqui de férias, não estamos aqui brincando ou sem propósito. Somos todos nós almas comprometidas com o passado, nos mundos de provas e expiações, em busca do processo de transformação moral, em busca de sermos melhores, de sairmos desta encarnação diferente de quando nós aqui chegamos. Todo diálogo pode ser uma perda de tempo ou um ganho no processo evolutivo. Não gaste o seu tempo falando da vida alheia. Não gaste o seu tempo com conversas que não vão te acrescentar. Existem momentos que nós estamos num jantar ou uma conversa com alguém e no final daquele momento você pergunta o que isso me acrescentou e não acrescentou nada. Porque nós ficamos falando de coisas quaisquer, falando da vida dos outros, contando coisas e não chegamos em lugar nenhum. Não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua vida, porque ela é muito importante. E os espíritos nos dizem que a encarnação passa como um estalar de dedos e nós deixamos para trás uma oportunidade que foi solicitada há muito tempo. A grande maioria de nós vivemos um processo de preparação para que aqui estivéssemos como alguém que se prepara para uma grande tarefa, para uma grande jornada, ou mesmo para a guerra, como os espíritos fazem analogia em O Evangelho segundo o Espiritismo. E então nós nos preparamos durante anos e anos para a guerra. E quando nós chegamos ao campo de concentração, a gente senta na borda e fica batendo papo e conversando como se nada mais fosse importante. Mas nós fomos convidados à guerra. A guerra que não é travada com as pessoas no mundo lá fora. A guerra que deve ser travada dentro de nós mesmos, com os nossos conflitos, com os nossos problemas, nesse percurso de autodescobrimento. A guerra que o meu filho, que o meu pai, que o meu amigo, que o meu irmão também estão travando com eles mesmos e que eu posso lhes ser um suporte, lhes estimular um percurso a uma vida mais consciente. Não vamos gastar o nosso tempo olhando bobeiras ou mesmo notícias na TV, porque isso não tem feito grande diferença. Nós olhamos alguns elementos da política e as coisas continuam muito parecidas. E nós só olhamos para falar mal e fazer péssimos comentários, mas não estamos dispostos a fazer nenhuma mudança e nenhuma revolução. Então não faz sentido eu me apossar desses conteúdos. Olho para as tragédias, comento, falo, refalo e vou perdendo o meu tempo. Cada dia é um momento precioso para a nossa evolução. E eu preciso, antes de adormecer, fazer como o Santo Agostinho sugeria, refletir como foi o meu dia, qual foi a importância e se ele algo me acrescentou ao meu processo de evolução, porque se nada me acrescentou, o dia de amanhã terá que ser diferente. Nem que eu troque algumas relações, que eu troque o trabalho, que eu aproveite melhor o meu tempo, mas não faz sentido
sermos espíritos num processo reencarnatório, esquecidos desse nosso propósito, vivendo como se a vida fosse uma mera continuidade de dia após dia, porque ao final isso muito pesará à nossa consciência. Talvez da grande maioria que não teve os esclarecimentos como nós tivemos, não lhes pese tanto. Mas a nós espíritas que vivemos em contato com esta pedra preciosa, com este farol que é capaz de orientar o caminho no dia escuro, a nós, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado pela nossa própria consciência. Então que aproveitemos os nossos dias na Terra para sermos pessoas melhores, criarmos um ambiente melhor à nossa volta e de maneira consciente e desperta, construirmos um mundo do futuro de paz e de harmonia que todos nós almejamos. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.